Glória a Deus. Glórias a Deus. Efésios, capítulo 1. Mas lá no finalzinho da Bíblia, depois de Gálatas, você vai encontrar Efésios, capítulo 1. Aleluia. Há 2 domingos, nós estamos pregando, estamos compartilhando a palavra. Qual é a palavra que nos últimos 2 domingos a gente compartilhou? Isaías o quê? Capítulo 1. O que nós aprendemos em Isaías capítulo 1? A primeira mensagem foi voltada para quê? Que nós não conhecemos a Deus. Diga, nós não conhecemos. Nós precisamos conhecer. E a Bíblia diz, prosseguir e andar e prosseguir em conhecer o Senhor. Amém? Na segunda parte, no segundo palavra que a gente leu, foi também Isaías no capítulo 18, lembra? O que dizia lá? Se vocês me ouvirem, como é que é? Me obedecer, vocês vão comer o melhor dessa terra. Mas nós temos que ouvir e também obedecer. Ok. Então nós aprendemos nos últimos 2 cultos que nós precisamos conhecer, ouvir e obedecer. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Pastora, mas e agora estamos cheios de pecado? O que diz lá em Isaías? Que não importa a quantidade de pecado. Deus não tem problema com os seus pecados. Deus tem problema com a desobediência, com a rebeldia, com o espírito de engano. Aí sim. Mas fora disso, a palavra de Deus diz que Ele perdoa os nossos pecados. Muito bem. Hoje nós vamos aprender pela palavra de Deus as bênçãos que estão guardadas, que foram prometidas, que são para mim e para você. Amém? Amém? E hoje nós vamos tomar posse dessas bênçãos. Bom, conhecemos a Deus. Quem já melhorou no conhecimento com Deus? Quem foi perdoado aí? Amém. Quem que está ouvindo, né? Mas também está começando a obedecer? Quem? A gente dá uma, né? Pelo menos a gente procura, né? Porque se a palavra de Deus não fazer efeito na nossa vida, não tem como nós mudar. Amém? Vamos ler então Efésios no capítulo 1, do versículo 3 em diante. Bênçãos espirituais. Efésios capítulo 1, versículo 3 em diante. Eu vou ler até onde que... Até o 14 eu vou ler com vocês. Então me acompanhe aí. Pode se sentar, irmãos. Pode se sentar. Para nós acompanhar a palavra de Deus que nós vamos lendo e compartilhando. Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, o versículo 3 em diante. A primeira coisa que Paulo está escrevendo para a igreja. Agradeçamos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Vai prestando atenção que conforme nós vamos lendo, você vai captando para a tua vida aí a palavra. Pois Ele nos tem abençoado por estarmos unidos com Cristo. Por que nós estamos sendo abençoados? Tá entendendo? Eu quero que você entenda a palavra, porque você só vai adquirir as bênçãos que é para a tua vida se você entender a palavra. Então, eu tô ainda no 3, tá? Eu vou começar de novo. Agradeçamos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos tem abençoado por estarmos unidos com Cristo. Então eu preciso estar unido com Cristo para ter a bênção, entenderam? Vamos lá. Dando-nos todos os dons espirituais do mundo celestial. O que Jesus dá para nós? O que está escrito na palavra de Deus? O que está escrito aí que você leu agora? Tem Bíblia diferente? Então leia, pastor, para mim, por favor, a sua. Não, é o 3 ainda, é o finalzinho do 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ok? O que Deus tem para a nossa vida? O que Deus tem para mim e para você? Gente, eu preciso que você entenda a palavra. Se você não entender a palavra, não tem como você tomar posse da palavra. Então entenda. Vamos agradecer a Deus por quê? Porque estamos unidos com... E por eu e você estar unido com Cristo, nós somos o quê?
abençoado. Se eu e você estamos unidos com Cristo, somos abençoados, nós também temos direito a algo que Ele já nos deu. O que Ele nos deu? Os dons, as bênçãos, o discernimento, o dom da fé, que começou o culto aqui com o dom da fé. Então eu não tenho, pastora, como que eu faço? Você vai adquirir hoje através da palavra de Deus. Amém? Amém? Amém. Olha o que diz ainda complementando aí, dando-nos os dons espirituais do mundo celestial. O 4 agora. Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido. Diga amém. Amém. Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele por meio da nossa união com Cristo. A minha diz com Cristo, eu vou ler a minha aqui. A fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa por causa do seu amor por nós. Vou ler de novo. Eu estou no 4, visei. Antes da criação do mundo. Eu quero uma Bíblia diferente, então leia para mim um versículo diferente, uma Bíblia diferente aí. Pode ler, Aline, faz favor. Ok, só muda algumas palavrinhas ali, mas olha só, antes da criação do mundo, bem antes de tudo, Deus já te escolheu. Diga, Deus já me escolheu. Antes de tudo, diga, eu sou escolhida bem antes, eu sou escolhido bem antes, nós somos escolhidos, para nós sermos um povo de Deus. Diga, Deus me escolheu para ser dele. Entenda isso, Deus te escolheu para você ser de quem? É dele, não é do diabo, não é do mundo. Por isso nós não podemos entregar nossa igreja, nossos filhos, nossa família para o diabo. Vamos assumir nossa posição hoje. Amém? Você está entendendo? Assuma a tua posição hoje. Deus já me deu, Deus me escolheu, Deus me deu, eu tenho Cristo, por causa do seu amor eu estou com Ele. Amém? Está entendendo? Mais ou menos, né? Vamos lá. Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus. Pertencer somente a quem? E nos apresentarmos diante dele sem culpa, por causa do amor dele por mim e por você. Irmãos, nós somos culpados, sim ou não? Não temos um monte de culpa? Não temos um monte de pecado? Mas o que impede, o que faz com que eu e você tenhamos essa certeza de receber algo de Deus? Me escolheu! Não, com mais autoridade. Diga, Deus me escolheu! Deus me escolheu! Diga, Ele resolveu! Ele resolveu! Me fazer filho. E acabou. O que você é? O que você é? Por meio de quem? Diga, por meio de Jesus Cristo. Quem está ligado com Jesus aí, diga amém. Diga, por meio de Jesus. Vamos junto, compartilhar. Por meio de Jesus Cristo, eu estou sendo filho. Ou filha, né? Ou filho de Deus. Então, Deus já havia resolvido. Ele já tinha resolvido. Irmão, o diabo diz que você não é, mas Deus resolveu que tu é e acabou. Quem que manda? É Deus. Quem que manda, irmãos? Deus resolveu e o diabo não tem nada que meter o dedelho dele. Ele vai falar na tua mente, você não merece, você não é, você não tem, você não pode. Ele sempre vai jogar isso. Mas eu vou ouvir, eu vou prestar atenção no quê? Diga na palavra. Diga, a palavra de Deus diz que eu sou filho. Acabou. Ó a fé aí. A fé, a palavra de Deus é assim, ó, que a fé vem por ouvir e ouvirá. O que você está ouvindo nessa manhã? O que vai aumentar em você? A fé. Você está entendendo? Diga, Senhor, me dá o dom da fé. Diga, ativa na minha vida o dom da fé. Amém? Vamos lá, de novo. Eu vou lá no 3 de novo. Vou começar de novo. Agradeçamos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos tem abençoado por estarmos unidos com Cristo, dando-nos todos os dons espirituais do mundo celestial. O 4.
Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa por causa do seu amor por nós. O 5. Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo. Agora a última parte. Pois este era o seu prazer e a sua vontade. Qual é o prazer de Deus em mim e em você? Qual é a vontade de Deus comigo e com você? Nos tornar o quê? Filho. Pode ler, pastor, esse versículo? O 5 diz assim: nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o seu bom propósito da sua vontade. Irmãos, presta atenção uma coisa que me chamou a atenção aqui. Muitos de nós, dentro das igrejas, falamos assim, ó, eu não sei qual é a vontade de Deus para minha vida. Quantos de nós que falamos isso além de mim? Eu não. Falamos ou não falamos? Eu não sei qual é o propósito, não sei por que eu estou aqui, eu não sei o que é para mim fazer dentro da igreja. Eu não sei o que eu tenho que fazer, eu não sei qual é o meu chamado. Sabe qual é o prazer que Deus tem em você? Sabe qual é a vontade que Deus tem de ver você? Ser o quê? Diga, filho. Filho. Eu vou ler de novo. Você não prestou atenção, vou ler de novo. Deus já havia resolvido, diga glória a Deus, que nos tornaria seus filhos, dá glória a Deus, por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Mas qual é o prazer de Deus de ter o quê? Filhos. Por isso que a igreja que não produz, a mãe que não dá filho, ela sofre. A mãe que não pode ter filho, ela sofre. Por quê? Porque o prazer de Deus é ver nós dar frutos. Filhos. Se sentir ter um pai. Quem de vocês aqui tem pai aqui nessa terra? Quem tem pai aqui na terra? Quem tem pai? Levanta a mão. E indiferente do que aconteça, ele vai continuar sendo seu pai. Você muda porque ele faz alguma coisa errada, ou você faz errado, ele deixa de ser teu pai? Não, ele continua sendo seu. Só que com Deus nós não agimos assim. Com Deus nós não agimos dessa forma. Com Deus nós nos sentimos o quê? Órfãos, abandonados, rejeitados, tristes. Ai, o pai, ai, eu não sei se eu quero ir na igreja, não sei se eu quero Deus, não sei se é isso que eu quero. Nós não nos sentimos assim? Sim ou não, irmãos? Sim. Porque não temos conhecimento de causa. Pastora, qual é a causa? Olha o que a Bíblia está falando para mim e para você hoje. Deus tem prazer, Deus é a vontade de Deus que você seja filho. Então, se é filho, se o pai tem herança, automaticamente a herança vai vir para quem? Para os filhos. Por que nós não desfrutamos da herança que é nossa? Por que nós não desfrutamos da palavra, não assumimos o nosso papel, não tomamos posse dessa palavra que é para mim e para você? Qual é o prazer de Deus? Qual é o prazer e a vontade de Deus? Ter filhos, chamar filhos. E o preço que ele pagou qual foi? Por isso que eu e você somos unidos com o Pai através de Jesus. Jesus falou assim, eu sou a e eu sou a vida. Só pode ter vida quem está comigo. Ontem eu estava lendo algo e algo me chamou muita atenção. Quando nós estamos presos numa corrente de intimidação, nós perdemos a alegria. Nós somos intimidados por alguém ou por algum ser, né? Diabólico, que sobe das profundezas do inferno e vem atormentar nós e coloca a intimidação na nossa vida. Não faz, não pode, não vai, não é para ti. Nós nos sentimos assim de vez em quando, sim ou não? Esse é o espírito de intimidação. Esse é o espírito que vem lá do inferno e diz, não, você não vai conseguir, a cura não é para você, o milagre não é para você, você não tem direito. E nós, como não temos conhecimento desta palavra, da causa, que é a causa que nos dá o direito, nós nos tornamos intimidados. Sim ou não? E estamos assim, paralisados. Não temos mais alegria.
Não queremos ir na igreja. Eu não sei o que eu quero fazer, não sei qual que é o meu papel. Eu vou tentar mais algo, vou tentar mais uma coisa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Nós não estamos satisfeitos. A insatisfação começa a bater em nós por causa do espírito da intimidação. E aí nós começamos a paralisar. E nós começamos a se esconder. Sim ou não? Não é uma realidade de vida? Agora a palavra de Deus vem para nós, para mim e para você. Olha o que a Bíblia diz, vamos continuar. O 6 agora, vamos lá. Portanto, louvemos a Deus pela sua gloriosa graça, que Ele nos deu gratuitamente por meio de seu querido Filho. O que você tem que agradecer todos os dias? Que Deus alcançou você porque você merecia? Mas por causa da... Leia para mim numa outra Bíblia diferente da minha, por favor. O 6. Pouca coisa? Leia para mim, faz favor. É o 6, né? Uhum. Para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos outorgou gratuitamente no amado. Nós somos, Ele nos quer que eu e você sejamos filho, amém? Ele tem prazer e alegria em você sendo filho, ei, Deus tem prazer na vida dos filhos. Mesmo que de vez em quando os filhos erram, mas eles continuam sendo filhos. Mesmo que de vez em quando eles são rebeldes, desobedientes, não obedecem ordem, dá uma fugida, faz coisa errada, não paga conta, nega conta, essas coisas todas aí. Essas coisas todas que todo ser humano nega Jesus, não aceita a paternidade, né? Vive a vida que quer, se quebra, se arrebenta, depois se levanta, daí corre pro pai, daí pede ajuda. Aqueles filhos que só vai até o pai quando tá precisando de alguma coisa. Tudo isso Deus sabe de mim e de você. Só que olha o que diz o próximo versículo aqui. O 7. Pois, pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados. Isto é, os nossos pecados são perdoados. Por que que eu e você somos perdoados? Por que que Deus não tem problema em perdoar pecado? Porque a morte de Jesus na cruz nos deu esse direito, esse privilégio de sermos o quê? Diga, perdoado. Ei, você está com problema com pecado. Deus não está com problema com pecado. Deus está com problema se você não aceitar a paternidade dele. O problema de Deus é quando você rejeita o pai. Irmãos, eu já cheguei em famílias, em casas, que eles rejeitaram a minha presença. A minha pessoa. Eles rejeitaram a pessoa, não Deus. Rejeitaram a pessoa. Quando a pessoa, você chega numa casa e você é rejeitado, como é que você se sente? Não dá vontade de virar as costas e ir embora? É a mesma coisa nós fizemos com Deus. A mesma coisa você faz com Deus. Imagine você chegar na casa da mãe, chegar na casa da avó, na casa do vô, chegar na casa do pai e da mãe, e eles, sabe, ignorar você. Sabe, não dar atenção, ou nem olhar, se vira, chega aí. Sabe quando você chega na igreja, tô nem aí, participar de mais um culto. É isso que nós fizemos com Deus. Deus nessa manhã está dizendo assim, ó, o pecado de vocês eu já sei. Porque quem criou você muito antes te chamou. Ele já sabia que hoje você ia estar aqui, já sabia o que você está pensando exatamente agora e já está disposto a perdoar os teus pecados. Porém, iniquidade, sem vergonhice, tem nome. Deus está disposto a perdoar o nosso pecado, sim ou não? Agora, peco agora, peço perdão. Peco amanhã, no mesmo pecado, peço perdão. Peco depois da manhã, peço perdão. Vai chegar um momento que você vai estar sozinho. Deus não tem compromisso com o pecado. Deus não tem compromisso com gente sem compromisso com Ele. O que nos leva a pecar? Diga, o que me leva a pecar é não reconhecer Deus como meu Pai. Por isso nós pecamos. Quando eu e você reconhecemos quem é nosso Pai e nós voltar para Ele e viver para Ele, nós não vamos mais querer fazer coisa que desagrade o Pai. Sabe por que os filhos desagradam os pais depois que eles crescem? Porque eles querem viver a vida deles. Querem fazer o que me agrada ao Pai. O problema é dele. Por que a desonra dentro da casa é assim? Por que os filhos desonram? Quando são pequenininhos, que depende totalmente do pai e da mãe, ainda o pai e a mãe tem que levar ali, porque senão eles querem dominar desde criança.
Eles dependem do pai e a mãe, então o pai e a mãe vai dar tudo. Agora, deixa eles crescer um pouquinho. Começa a trabalhar, começa a ter seu dinheirinho. Muda ou não muda o comportamento? É muito difícil, nesses dias de hoje, nós ver filhos com princípios de honra dentro de casa. Sim ou não? Difícil. Por quê? Eles acabam desconhecendo, eles não querem mais reconhecer que você é pai. Eles não querem mais reconhecer que você é pai. Eles querem viver a vida deles. Eu não preciso mais do meu pai. Eu não preciso mais, eu posso viver o que eu quero. Eu saio a hora que eu quero, eu volto a hora que eu quero, eu faço o que eu quero. Por quê? Eu moro aqui, mas a vida é minha. Nós estamos dentro da igreja, mas a vida é... Estamos dentro de uma igreja, debaixo de uma cobertura, mas a vida é tua. É tua. Nós estamos dizendo que servimos a Deus, porém vivemos aquilo que nós queremos. Então, nesta manhã eu quero dizer para você, Deus está aqui nesta manhã, trazendo uma revelação para você. Qual é a minha vontade? Qual é o meu prazer? Por que você está aqui? Porque você está ligado, porque Jesus morreu, porque Jesus te deu vida, porque Jesus perdoou os teus pecados. Ele te deu a graça de trazer você, a graça de Deus, trazer você como filho para perto dele, ok? Amém? Amém. O 7. Continuando para acabar aqui. Pois pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados, isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus que Ele nos deu com tanta fartura. Deus, em toda a sua sabedoria e entendimento. O 9. Fez o que havia resolvido. Ele fez o que Ele resolveu. Então eu e você somos filhos. Amém? E nos revelou o plano secreto que tinha decidido realizar por meio de Cristo. Irmão, presta atenção nesses dois versículos, o 9 e o 10. Deus, em toda a sua sabedoria e entendimento, fez o que havia resolvido e nos revelou. O que Ele fez? O plano secreto que tinha. Quem que tinha um plano secreto aqui? Deus tinha um plano secreto para mim e para você, gente. Decidiu realizar por meio de Cristo. Está decidido, Ele decidiu. O 10, olha o plano aqui. Olha o plano. 10. Esse plano é unir. Diga unir. Diga unir. No tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo, tudo o que existe no céu e na terra. Qual é o plano de Deus? Diga unir o céu e a terra. Esse é o plano de Deus. Está entendendo? Qual é o plano de Deus? Trazer a presença, unir a terra, chegar até Deus. Qual é o plano de Deus? Unir, diga unir. O céu. Quando você faz aquela oração bem conhecida, qual é a oração que tu faz? Pai? Vamos? Seja feita assim. Tem gente que precisa orar mais o Pai Nosso. Sabia que a oração do Pai Nosso nós deveríamos, não religiosamente, mas de coração, orar todos os dias. Não religioso, mas orar todos os dias. Porque é uma oração tremenda. Agora, na oração do Pai Nosso, Jesus revelou o plano de Deus. Na oração do Pai Nosso, Jesus diz assim, olha, tinha um plano secreto entre eu e o Pai. Eu sabia o que o Pai ia fazer, mas estava secreto para vocês. Então os discípulos vinham tudo aquilo que estava acontecendo através da... É maravilhoso, é tremendo. Agora ensina a nós uma coisa, a ser o que o Senhor é. Os discípulos chegaram porque fazer o que Jesus fazia, gente, é divino. Você não tem alegria quando você vê alguém sendo curado? Isso aí ferve dentro da gente. Alegria quando alguém aceita Jesus e decide seguir a Jesus. Ferve ou não ferve dentro de você? Se não ferve, é porque você está morto. Agora Jesus ensinando tudo isso, eles olhando Jesus, os discípulos apaixonados por Jesus. Só tem paixão por Jesus Cristo quem está no reino de Deus. Os discípulos, eles entraram no reino de Deus quando eles estavam com Jesus. Quando eles entraram no reino de Deus, eles disseram, Senhor, nos ensina a ser como o Senhor é. Aí Jesus lasca, que nem o pastor, né? Lasca aquela oração
Eles dizem, ensina então nós a orar para ser como o Senhor é. Aí Jesus começa, quando vocês forem orar, orem assim. Pai nosso, santificado. Ele está dizendo assim, ó, essa é a oração que vocês precisam fazer e viver para que o plano de Deus se cumpra. Qual era o plano de Deus? Unir o céu com a terra. Quando Jesus ora a oração do Pai Nosso, ele diz, seja feita a tua... Qual é a vontade? A tua vontade. A tua vontade. Diga a vontade de Deus. Diga a vontade de Deus. Diga a vontade de Deus. Tem que ser feita aqui na terra, como é feita no céu. Você está entendendo que a coisa não está batendo? Não fecha? Que a vontade de Deus não está acontecendo? Que nós estamos vivendo a nossa vida, estamos andando do nosso jeito, estamos cheios de crise, cheios de preocupação, cheios de briga, cheios de ciúme, cheios de inveja. Isso aí tem no céu, gente? Fruto do Espírito. O fruto do Espírito é o quê? Paz, amor, longanimidade, alegria, bondade, domínio próprio, mansidão. Tudo isso é o que tem. Essa é a vontade de Deus de unir o céu com a terra. Irmãos, o propósito de Deus era dizer, Jesus, a tua morte vai trazer toda essa humanidade para perto de mim. O propósito de Deus era dizer, eu quero arrancar eles das mãos do diabo, mas para isso precisa ser um sacrifício perfeito, um sacrifício de sangue, um sacrifício que vai custar a vida de quem ele amava, ele ama, que era Jesus. Ele disse, mas eu prefiro a morte tua na cruz, para ver toda a humanidade poder ser perdoada e rendida aos meus pés. Deus falou assim, eu quero que o sangue que foi vertido lá na cruz perdoe os pecados de vocês para que vocês se tornem meus filhos. Deus falou assim, o meu propósito, o que eu quero, o que me dá alegria é ver que o sangue do meu filho é derramado sobre a vida do irmão José Marcos, para que ele possa se aproximar de mim. Senão, não tem como nós se aproximar de Deus. Irmãos, o pecado não dá para nós ficar perto de Deus em pecado. Deus não está perto de gente que está no pecado, que não quer sair. Pastora, mas agora você falou que Deus não tem problema com o pecado. Não, Deus quer perdoar você. Mas porém, Ele não vai ter compromisso com você se você não quiser largar. Porque o sangue de Jesus já foi derramado. As bênçãos já estão aqui. O propósito de Deus é unir, tirar você da terra e unir ao céu. Irmãos, é possível nós viver nessa terra e fazer a vontade do Pai. É possível sim. Amém. Pastora, mas eu não consigo. As minhas fraquezas. Jesus disse que o Espírito Santo de Deus nos ajudaria nas nossas fraquezas. Nós não temos desculpa. O que nós não queremos é largar da terra. Nós queremos ficar na terra, mas queremos uma mão na terra e uma mão no céu. Deus não divide a glória dele com ninguém. Ou nós somos do céu, ou nós somos da terra. Perdoados estão os nossos pecados. Glória a Deus, mas eu tenho que viver sem pecado, irmãos. O pecado seja um acidente. O que tem que ser um pecado na tua vida? Um acidente. Aconteceu. Aí você põe o pé no freio, você volta e... Ai, Jesus... Dá nojo daquele erro, dá nojo daquele pecado, dá nojo daquela injustiça, dá nojo daquele orgulho, daquela inveja que você teve, daquele ciúme, daquela briga, daquela discussão, daquela justiça própria que você quis fazer. É isso que é soltar a terra e ficar agarrado no céu, irmãos. Pai nosso que estás nos céus. Então quer dizer, o propósito dele era trazer o quê? O céu para a terra. Irmãos, por que você não sente a presença de Deus? Porque você não está conectado com o céu. E se você não estiver conectado, o Wi-Fi não pega, não tem como você entrar em conexão com Deus. Talvez muitos de nós estamos com o Wi-Fi desligado. Você não pagou a conta. Cortaram o teu Wi-Fi, cortaram a tua internet. Só que a tua conta já foi paga. Jesus já pagou a tua conta. Nesse caso, com Jesus, com Deus. Olha o que a Bíblia diz, vamos lá, que eu tenho que continuar aqui. Qual é o plano de Deus? Diga, unir o céu e a terra. Agora você já sabe o que você tem que fazer.
Sabe ou não sabe? Ah, eu não sei o que fazer. Sabe sim. Agora você sabe. Você tem que largar a terra e ir para o céu. Ah, pastora, morrer? Não. É a tua carne, é a tua vontade. Larga dessa carne aí. Vem para o Espírito e começa a viver o céu. Não dá, irmãos. Não tem. Os dois não vai andar junto, não. Vai ter que abrir mão de um. Ou tu abre mão do céu, ou tu abre mão do inferno. Ou tu abre mão da carne, ou tu abre mão do Espírito. É uma decisão. E o maior poder que Deus nos dá é o poder da... Poder da... Diga decisão. Diga poder de escolha. Deus permitiu que eu e você fizesse uma escolha. O que você escolheu na tua vida? Fale para mim. O que você escolheu? Qual é a tua escolha? Diga Jesus. É a minha escolha. Não é isso que você fez? Quem escolheu Jesus aí, levanta a mão. Amém. Quem escolheu Jesus aí, levanta a mão. Amém. Quem escolheu Jesus, levanta a sua mão. Amém. Diga, eu aceito Jesus. Ele é meu Senhor. Ele é meu Salvador. Diga, pelo sangue de Jesus. Irmãos, com a mão lá em cima. Diga, pelo sangue de Jesus. Eu sou perdoado. Diga, pelo sangue de Jesus. Eu tenho direito ao céu. O que você escolheu? Então agora é só obedecer. Olha o que a Bíblia diz. 11. Todas as coisas são feitas. Todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus. De acordo com a sua vontade e com aquilo que ele havia resolvido desde o princípio. Deus nos escolheu para sermos o seu povo por meio da nossa união com Cristo. Alguma dúvida aqui? A Bíblia está dizendo assim: tudo o que está acontecendo é da vontade de quem? Tudo que foi feito, tudo que foi criado, foi tudo resolvido muito antes. Quem que teve vontade de fazer tudo isso? Parece. Você percebeu? Desde o comecinho nós estamos lendo a vontade de Deus, o plano de Deus, a decisão de Deus, o prazer de Deus, a alegria de Deus. Não é isso que você está lendo? Que difícil, né, irmãos? Eita glória! Vou ler de novo. 11. Todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus, de acordo com a sua vontade e com aquilo que ele havia resolvido desde o princípio. Deus nos escolheu, diga, Deus me escolheu para sermos o seu povo. Irmãos, entenda isso. Entenda isso. Deus te escolheu para você ser dele. Amém. Deus te escolheu, deixou Jesus morrer, aquele sangue, derramou um sangue inocente, uma morte que não era necessário, mas para que eu e você estivéssemos aqui e fôssemos totalmente de Deus, foi necessária a morte de Jesus. Então nós temos que ter essa convicção, essa plena certeza, quem te escolheu foi Deus. E para de bagunça na tua mente. Para de dizer que você não sabe quem é você, que você não sabe o que você quer. Para de dizer que você não faz parte, que essa igreja não é para ti. Que igreja, irmãos? É eu e Deus. Amém. Amém. Ai, o povo me julga. Deixa o povo. A tua questão é com Deus. É eu e Deus. A minha questão é unir o céu com a terra. É eu e Deus. Entendeu? O que Deus quer é que eu e você sejamos filhos dele. Ei, irmãos, deixa eu falar com os pais aqui. Você gostaria, Michel, Rogério, Thelma, que tem filhos maiores aí, Mário, vocês gostariam que viesse um outro homem, não marido, outro homem, outro pai, e assumisse junto com você, pai? Assumisse os teus filhos junto? Você gostaria, irmão Ademir, que tivesse um outro pai aí do teu lado, dizendo, você é pai do Andrei, mas eu também sou. Você gostaria disso? De dividir o teu filho com outro pai? Como que você iria se sentir? Irmão Mário, como é que você iria se sentir um outro homem sendo pai da Lana? Mas você junto. O irmão Rogério junto. O irmão Michel junto. Eu sou o pai, mas tem outro pai. Não estou falando de marido, que as mulheres ficam felizes, né? Ah, vai ter outro marido, sai fora. Estou falando de pai. Estou falando de paternidade aqui. E o diabo já fica trabalhando. E já estão com vontade mesmo, né? É mole para sair fora. Ei. Imagine um pastor e outro pastor. Um não vai fechar, os dois não.
não vai dar certo. Não vai. Então, quando a Bíblia diz assim, ó, Deus separou vocês, reservou vocês, para vocês serem separados, para ser somente dele. Dele. Então, para de dividir, para de se dividir, para de ter mente dividida. A Bíblia diz que nós não podemos ter a mente dividida, ser inconstante. Um pouco eu sou de Deus, um pouco eu sou do diabo. Um pouco eu estou na igreja, um pouco eu estou na balada. Um pouco eu quero Deus, um pouco eu quero água, um pouco eu quero cachaça, um pouco eu quero fumar, um pouco eu quero narguilha, um pouco eu... Sabe, essas bagunças todas aí que o mundo está oferecendo aí, de mão beijada, que os nossos filhos estão vendo. Quando tem duas pessoas mandando, é monstro. É monstro. Não existe. É um sacerdote. É um pai. Você decida que pai você quer hoje. Porque Deus chamou e escolheu eu e você para nós ser filho. Mas para ter só um pai. Só um pai. Porque um vai dar uma educação e outro vai dar outro. Cada um tem uma visão. O Maldemir vai dizer, Andrei, não faz isso. O outro pai do junto que está andando junto vai dizer, não, pode fazer, você não dá nada. Não é assim que nós somos com Deus? Nós não escutamos Deus, mas escutamos a voz do diabo? Sim ou não, irmãos? Nós estamos aqui firmes, a promessa é essa, a palavra é essa, Deus é poderoso, eu sou filho, eu recebi o sangue de Jesus, eu sou perdoado dos meus pecados. Hoje, na segunda, aquele pintinho feio, né? A hiena chorando, chorona, né? Ou aquele desenho, ó céus, ó vida, por que que eu nasci, eu nem sei quem é meu pai, ó céus, ó vida. Todo momento que você disser assim, ó, eu não sei quem é meu pai, mas tem alguém só esperando você falar para dizer, epa, eu sou. O diabo se posicionando. Toda vez que você dizer para você, ou para a tua posição, ou para o teu lugar, eu não faço mais parte, eu sou prova disso, falei um dia. Não quero mais isso, só que Deus que me deu, eu que rejeitei. Quem que entrou no meu lugar? O diabo. E tá pintando e bordando, e eu tenho que ficar quieta. E tem que baixar a boca, baixar, calar, ficar bem quietinha, porque eu dei autoridade para Satanás assumir o meu lugar. Quando eu falei, isso não é para mim. Se Deus me deu, é para mim. Ah, mas é que eu não consegui. Se você não conseguiu, vai orar até conseguir. Mas foi Deus que te deu. Nunca abra mão da tua posição. Nunca abra mão de quem é você. Diga, eu sou filho. Diga, eu sou perdoado pelo sangue de Jesus. Diga, eu sou de Cristo. A Bíblia diz assim, agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em e que não andam mais segundo mas andam. Está entendendo? Qual é a vontade de Deus? Unir a terra e o céu. É tirar você daqui. Você vai viver aqui. Jesus falou assim, ó, Senhor, Pai, não tira eles do mundo, mas livra eles do mundo. Não é que eu vou morrer, vou para o céu. Não, você vai ficar aqui, mas cheio do Espírito Santo e vencendo tudo que tiver ao teu redor. Porque é palavra de Deus na tua vida. Amém? Vamos lá. O 12. Portanto, digo que nós, que fomos os primeiros a pôr nossa esperança em Cristo, damos glórias a Deus. Eu quero que você dê uma glória a Deus. Paulo está dizendo assim, vocês são os primeiros, gente. Sabe o que ele está dizendo? Nós temos o privilégio, Jaque. Eu tenho o privilégio de ser chamado filho de Deus. Ei, tem muita gente por aí que está dizendo, somos todos filhos de Deus. Vamos por dentro da palavra. Só é filho aquele que aceita a paternidade de Deus. Só é filho aquele que aceita Jesus. Lembra que nós começamos lendo? Se nós estivermos unidos com Ele, nós somos de Deus. Nós só somos abençoados porque estamos unidos com... Nós só somos abençoados porque estamos unidos com Cristo. Diga, eu só sou abençoado porque eu estou unido com Cristo. Vamos, fale. Diga, eu só sou abençoado porque eu estou unido com Cristo. Irmão, se você não consegue falar a palavra de Deus, você não vai vencer. Amém? Vamos lá, 13, vai lá. A mesma coisa aconteceu também com vocês. Quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe para vocês a salvação, vocês creram em Cristo. E Deus pôs em você a sua marca de proprietário, quando lhes deu o Espírito Santo que Ele havia prometido. Ei, vocês que compram um carro, vocês que entendem de documentação de carro,
Quando que a pessoa chega para você e diz assim, agora você é o proprietário? Quando que acontece isso? Quando que acontece isso? Paga. Quando você quita. Porque enquanto você não quita, o banco está lá todo mês. Dá o que é meu. Será que eu e você não estamos sendo cobrados por esse banco da terra? Que é o próprio diabo trabalhando aqui contra nós? Será que ao invés de nós aceitar a salvação por completo, nós não estamos fazendo consórcio? Não, não é consórcio. Carnê? Hã? Financiamento. Será que nós não estamos fazendo um financiamento da salvação? E aí todo mês, Satanás vem ligando para você. E você diz, meu Deus, eu preciso ser salvo, eu preciso ser salvo. Sabe quando a gente pergunta para as pessoas assim, se Jesus voltar agora, se vai subir ou vai ficar? Se ela está no pecado, ela não responde, ela fica meio na dúvida. Mas se ela tem certeza da fé em Cristo Jesus, se ela crê com o seu coração, se ela confessa com a sua boca e crê com o seu coração, ela diz assim, eu vou para o céu. Obrigado, Natan, tem um aqui. Eu vou para o céu. Se ela crê com o seu coração e confessa com a sua boca, ela diz, eu vou para o céu. Sim ou não? Agora, aqueles que não aceitaram por completo a paternidade de Deus, que é o que nós lemos aqui nessa manhã, aqueles que não aceitaram por completo o sangue de Jesus para perdão dos seus pecados, aqueles que não aceitaram pela fé em Cristo Jesus a salvação, eles dizem assim, não, eu não vou subir. Se Jesus voltar, se eu morrer, eu não sei para onde que eu vou. Eu vou para o inferno. Peraí. Quando Deus deu Jesus Cristo naquela cruz para morrer, derramar o sangue por mim e por você, o que ele entregou na minha mão e na tua mão? Aquele documento do quê? Quitação. As tuas dívidas foram quitadas. Esse carro é teu. Você não precisa mais pagar todo mês. Por isso nós não temos que ser religiosos para vir fazer rituais aqui. Nós temos que servir a Deus por amor, e vir no culto por amor, orar por amor, amar Deus por amor, não porque eu tenho que pagar a prestação todo mês. Pastora, mas eu não sou dizimista. Aí é você e Deus, eu não quero nem saber desse assunto. Você conhece a verdade, você resolve com Deus. Eu não vou cobrar teu dízimo. Agora, filhos, esse papel aqui está na sua mão, está aqui, irmãos, ó. Pega esse recibo de quitação aqui, ó, e toma posse de quem é você. Toma posse que você é filho, que você é perdoado, que você tem direito, que você é propriedade de Deus, propriedade de Deus. E diga, eu sou propriedade de Deus. Diga, eu sou propriedade de Deus. Diga, o recibo de quitação. Está na minha mão, quem tem aí na mão, aí o recibo de quitação, pega aí o recibo de quitação, ou está no celular, diga, está aqui, ó. Diga, está aqui, Satanás, diga. Está aqui, Satanás. Eu fui comprado pelo preço de sangue. Está aqui o documento. Você não pode mais me pegar. Porque está aqui, ó. Eu estou livre, liberta, sou filho. Diga amém. Amém. Agora ele diz assim, ó. Vocês são minha propriedade. Agora, para ter certeza que vocês são minha propriedade, eu tenho que deixar um documento que vai andar sempre com vocês. Que documento que anda sempre com nós para dar certeza que nós somos de Cristo? Quero ver quem vai saber. Não é a Bíblia. Que documento que ele nos deu já está aí com você. Ah, aleluia! Esse é o documento, irmãos. Está junto comigo, está dentro de mim. É o Espírito Santo. Ah, você não é filha? Sou filha sim. Está escrito na palavra, está aqui o Espírito Santo, me lembra na hora. O selo da promessa. Quem é selado aí, diga amém. Diga, eu sou selado com o Espírito Santo. Acabou, irmãos. Amém. Dá glória a Deus aí. Aleluia. Dá glória a Deus com as tuas palmas. Dá glória a Deus com a tua boca. Eita glória. Eita, Jesus maravilhoso. E eu preciso encerrar. E vamos continuar. Eu preciso ler o 14. O Espírito Santo. Aqui você vai pular da cadeira. Se não pular, morreu.
O Espírito Santo é a garantia de que receberemos o que Deus prometeu ao seu povo. E isso nos dá certeza de que Deus dará liberdade completa aos que são seus. Glória a Deus! Quem tem a promessa? Quem tem o selo? E quem é de Deus? É isso que eu quero que você entenda. Essa é a palavra para você entender, colocar no teu coração, falar para os teus filhos, falar para a tua família. Para de viver uma vida fracassada. Lutas, dificuldades, aflições. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor as livra de todas. Você entendeu a palavra? Vou ler o último versículo só para nós fechar aqui. O Espírito Santo é a garantia. O que nos dá a garantia de que somos salvos? Quem que te convence do pecado? Quem que te dá a garantia de que você está livre? Ele é a garantia. Acabou, gente. É o sangue de Jesus, é o Espírito Santo, é a palavra de Deus. Está tudo dentro de mim. Diga, está tudo dentro de mim. É só você assumir, é só você tomar posse, é só você determinar. Só depende de quem? Só depende de quem? De você. O Espírito Santo é a garantia de que receberemos o que Deus prometeu ao seu povo. E isso nos dá certeza de que Deus dará liberdade completa aos que são seus. Irmãos, o que é isso? Eu preciso ter uma liberdade completa. Eu preciso ser livre. Eu não posso estar amarrado, preso com nada, nem com ninguém, nem com demônio. Eu tenho que estar ligada com o céu. Para isso, eu tenho a garantia. Quem é a minha garantia? O Espírito Santo. Se coloque de pé. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem vai assumir seu papel de filho? Quem vai assumir seu papel de filha? Amém. Quem vai assumir o seu papel de filho? Amém. Como que você me diz que você vai assumir seu papel de filho? O que te garante isso? O que te garante que você é filho? Tem um versículo que me ajuda a lembrar os entendidos da palavra de Deus aí, que diz assim, que o Espírito Santo, ele nos adotou e ele nos dá um espírito de adoção, que nós chamamos Abba Pai. Abba Pai, Abba Paizinho. Como que você se dirige a Deus? Como um Deus distante, com medo de que ele venha e te bata? Ou como um pai? Mesmo que você sabe que vai levar umas pauladas do pai, você, pai, eu tô aqui. Mesmo assim, pode falar, pai. Pode me repreender, pai. Pode falar o que o senhor quiser, eu tô aqui. Porque eu não quero desobedecer e nem deixar o meu pai triste. Qual é o prazer de Deus? Ter os filhos. Filhos libertos. Aqui está a palavra de Deus para a tua vida nessa manhã. Amém? Vamos orar como filhos agora? Ah, pastora, mas eu não estou sentindo. Você não tem que sentir. É o Espírito Santo de Deus que vai fluir dentro de você. Porque o nosso sentimento nos engana. Tudo que é sentimento não é fé. Por que nós se paramos?